Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, eu vou dar continuação aqui no nono capítulo do livro de Juízes. E se dá tempo, que está marcando 31 minutos e 58 segundos na memória do celular. Se dá tempo, eu vou gravar dois capítulos. E se não dá tempo, eu vou gravar só um mesmo. Vamos lá. Abimeleque mata seus irmãos e se declara rei. E Abimeleque, filho de Jerubaal, foi-se a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes e a toda a geração da casa do pai de sua mãe, dizendo: Falai, peço-vos, aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, qual é melhor para vós, que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vós, ou que um homem sobre vós domine? Lembrai-vos também de que sou osso vosso e carne vossa. Então os irmãos de sua mãe falaram acerca dele perante os ouvidos de todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras. E o coração deles se inclinou para Abimeleque, porque disseram, e o coração deles se inclinou para Abimeleque, porque disseram, é nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata, da casa de Baal Berite, e com elas alugou Abimeleque uns homens ociosos e levianos, que o seguiram. E veio à casa de seu pai, a Ofra, e matou os seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens, sobre uma pedra. Porém Jotão, filho de menor de Jerubaal, filho menor de Jerubaal, ficou, porque se tinha escondido. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda Bet-Milo, e foram e levantaram a Abimeleque como rei, junto ao carvalho alto que está perto de Siquém. A parábola de Jotão. E, dizendo-o a Jotão, foi este, e pôs-se no cume do monte de Gerizim, e levantou a sua voz e clamou, e disse-lhes, ouvi-me a mim, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a vós. Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira, reina tu sobre nós. Mas a oliveira lhes disse, deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, e iria alabutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira, vem tu e reina sobre nós. Mas a figueira lhes disse, deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria labutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira, vem tu e reina sobre nós. Mas a videira lhes disse, deixaria eu o meu mosto, que alegra a Deus e aos homens, e iria labutar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao pinheiro, vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro, então todas as árvores disseram ao espinheiro, vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores, se
na verdade, me unges rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia fogo do espinheiro, que consuma os cedros do Líbano. Agora, pois, se é que em verdade e sinceridade procedestes, fazendo. Agora, pois, se é que agora, pois, se é que em verdade e sinceridade procedestes, fazendo rei a Abimeleque, e se bem fizeste para com Jerubaal e para com a sua casa, e se com ele usastes conforme o merecimento das suas mãos, porque meu pai pelejou por vós e desprezou a sua vida, e vos livrou da mão dos midianitas. Mas vós hoje vos levantastes contra a casa de meu pai, e matastes a seus filhos, 70 homens, sobre uma pedra, e a Abimeleque, filho da sua serva, fizeste reinar sobre os cidadãos de Siquém, porque é vosso irmão, Se em verdade e sinceridade usastes com Jerubaal e com a sua casa hoje, alegrai-vos com Abimeleque, e também ele se alegre convosco. Mas, se não, saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e Bet-Milo, e saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo, que consuma a Abimeleque. Então partiu Jotão e fugiu, e foi-se a Beê, e ali habitou por medo de Abimeleque, seu irmão. A conspiração de Gaal. Havendo, pois, Abimeleque dominado 3 anos sobre Israel, enviou Deus um mau espírito entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém. E os cidadãos de Siquém se houveram aleivosamente contra Abimeleque, para que a violência feita aos 70 filhos de Jerubaal viesse, e o seu sangue caísse sobre Abimeleque, seu irmão, que os matara, e sobre os cidadãos de Siquém, que lhe corroboraram as mãos para matar os seus irmãos. E os cidadãos de Siquém puseram contra ele quem lhe armasse emboscadas sobre os cumes dos montes, e a todo aquele que passava pelo caminho junto a eles, o assaltavam. E contou-se a Abimeleque. Veio também Gaal, filho de Ebede, com seus irmãos, e passaram para dentro de Siquém, e os cidadãos de Siquém se fiaram nele. E saíram ao campo, e vindimaram as suas vinhas, e pisaram as uvas, e fizeram canções de louvor, e foram à casa de seu Deus, e comeram, e beberam, e amaldiçoaram a Abimeleque. E disse Gaal, filho de Ebede: quem é Abimeleque e quem é Siquém para que o servíssemos? Não é, porventura, filho de Jerubaal? E não é Zebul o seu mordomo? Servi antes aos homens de Amor, pai de Siquém, pois por que razão nós o serviríamos a ele? Se este povo estivera na minha mão, eu expeliria a Abimeleque. E a Abimeleque se disse: multiplica o teu exército e sai. E, ouvindo Zebul, o maioral da cidade, as palavras de Gaal, filho de Ebede, se acendeu a sua ira. E enviou astutamente
mensageiros a Abimeleque, dizendo: Eis que Gaal, filho de Ebede, e seus irmãos vieram a Siquém, e eis que eles fortificam esta cidade contra ti. Levanta-te, pois, de noite, tu e o povo que tiveres contigo, e põe emboscadas no campo. E levanta-te pela manhã, ao sair o sol, e dá de golpe sobre a cidade. E eis que, saindo ele e o povo que tiver com ele contra ti, fazê-lhe como alcançar a tua mão. Faze-lhe como alcançar a tua mão. Abimeleque vence Gaal e os siquemitas. Levantou-se, pois, Abimeleque e todo o povo que com ele havia de noite, e puseram emboscadas contra Siquém, em 4 bandos. E Gaal, filho de Ebede, saiu e pôs-se à entrada da porta da cidade. E Abimeleque e todo o povo que com ele havia se levantaram das emboscadas. E, vendo Gaal aquele povo, disse a Zebul: Eis que desce gente dos cumes dos montes. Zebul, ao contrário, lhe disse: As sombras dos montes vês por homens. As sombras dos montes vês por homens. Mas Gaal ainda tornou a falar e disse: Eis ali desce gente do meio da terra, e uma tropa vem do caminho do carvalho de Meonenim. Então lhe disse Zebul: Onde está agora a tua boca, com a qual dizias: Quem é Abimeleque, para que o servíssemos? Não é este, porventura, o povo que desprezastes? O povo que desprezaste? Sai, pois, peço-te, e peleja contra ele. E saiu Gaal à vista dos cidadãos de Siquém e pelejou contra Abimeleque. E Abimeleque o perseguiu, porquanto fugiu de diante dele. E muitos feridos caíram até a entrada da porta da cidade. E Abimeleque ficou em Arumá. E Zebul expeliu a Gaal e a seus irmãos, para que não pudessem habitar em Siquém. E sucedeu no dia seguinte que o povo saiu ao campo, e disseram a Abimeleque. Então tomou o povo e o repartiu em 3 bandos, e pôs emboscadas no campo. E olhou, e eis que o povo saía da cidade. E levantou-se contra eles e os feriu. Porque Abimeleque e as tropas que com ele havia deram neles de improviso e pararam à entrada da porta da cidade. E as outras tropas deram de improviso sobre todos quantos estavam no campo e os feriram. E Abimeleque pelejou contra a cidade todo aquele dia e tomou a cidade e matou o povo que nela havia. E assolou a cidade e a semeou de sal. O que, ouvindo todos os cidadãos da torre de Siquém, entraram na fortaleza, em casa do deus Berite. E contou-se a Abimeleque que todos os cidadãos da torre de Siquém se haviam congregado. Subiu, pois, Abimeleque ao monte de Salmão, ele e todo o povo que com ele havia. E Abimeleque tomou na sua mão machados, e cortou um ramo das árvores, e o levantou, e pô-lo ao seu ombro, e disse ao povo que com ele havia: O que me vistes fazer, apressai-vos a fazê-lo assim como eu. Assim, pois, também todo o povo, cada um cortou o seu ramo, e seguiram a Abimeleque e os puseram junto da fortaleza. E queimaram a fogo a fortaleza com eles, de maneira que todos os da torre de Siquém morreram, uns 1000 homens e mulheres. Uns 1000 homens e mulheres. Muita gente, viu? A morte de Abimeleque.
Então Abimeleque foi-se a Tebes, e a sitiou e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte, e todos os homens e mulheres e todos os cidadãos da cidade se acolheram a ela, e fecharam após si as portas, e subiram ao telhado da torre. E Abimeleque veio até a torre e a combateu, e chegou-se até a porta da torre para a queimar. Mas uma mulher lançou um pedaço de uma mó sobre a cabeça de Abimeleque e quebrou-lhe o crânio. Então chamou logo ao moço que levava as suas armas e disse-lhe: desembainha a tua espada e mata-me, para que se não diga de mim, uma mulher o matou. E seu moço o atravessou e ele morreu. Vendo, pois, os homens de Israel que já Abimeleque era morto, foram-se, cada um para o seu lugar. Assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que tinha feito a seu pai, matando os seus 70 irmãos. Como também todo o mal dos homens de Siquém fez tornar sobre a cabeça deles, e a maldição de Jotão, filho de Jerubaal, veio sobre eles. Graças a Deus. Tola e Jair. Pessoal, agora eu vou começar aqui no capítulo 10 de Juízes. Vou ler mais um capítulo, pessoal. Tola e Jair, juízes dos israelitas. E depois de Abimeleque se levantou para livrar a Israel, Tola, filho de Puá, filho de Dodô, homem de Issacar, e habitava em Sami, na montanha de Efraim. E julgou a Israel 23 anos, e morreu e foi sepultado em Sami. E depois dele se levantou Jair, gileadita, e julgou a Israel 22 anos. E tinha este 30 filhos, que cavalgavam sobre 30 jumentos, e tinham 30 cidades, a que chamaram Avote Jair, até o dia de hoje, as quais estão na terra de Gileade. E morreu Jair e foi sepultado em Camon. Servidão sobre os filisteus e os amonitas. Então tornaram os filhos de Israel a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, e a Astarote, e aos deuses da Síria, e aos deuses de Sindom, e aos deuses de Moabe, e aos deuses dos filhos de Amon, e aos deuses dos filisteus, e deixaram o Senhor, e não o serviram. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e vendeu-o em mão dos filisteus e em mão dos filhos de Amon. E naquele mesmo ano oprimiram e vexaram aos filhos de Israel 18 anos, oprimiram todos os filhos de Israel que estavam da além do Jordão, na terra dos amorreus, que está em Gileade. Até os filhos de Amon passaram o Jordão para pelejar também contra Judá e contra Benjamim e contra a casa de Efraim. De maneira que Israel ficou muito angustiado. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: contra ti havemos pecado, porque deixamos o nosso Deus e servimos aos Baalins.
Baalinhos. Mas o Senhor disse aos filhos de Israel: porventura dos egípcios e dos amorreus e dos filhos de Amon e dos filisteus e dos sidônios e dos amalequitas e dos maonitas que vos oprimiam, quando a mim clamastes, não vos livrei eu então da sua mão? Contudo, vós me deixastes a mim e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Andai e clamai aos deuses que escolhestes, que vos livrem eles no tempo do vosso aperto. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: pecamos, faze-nos conforme tudo quanto te parecer bem aos teus olhos. Tão somente te rogamos que nos livres neste dia. E tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Então se angustiou a sua alma por causa da desgraça de Israel. E os filhos de Amon se convocaram e se puseram em campo em Gileade. E também os de Israel se congregaram e se puseram em campo em Mispa. Então os príncipes de Gileade disseram uns aos outros: quem será o varão que começará a pelejar contra os filhos de Amon? Ele será por cabeça de todos os moradores de Gileade. Graças a Deus. É isso aí, pessoal. Terminei aqui mais um capítulo. E o capítulo 10 de Juízes. Agora, pessoal, estarei dando continuação em outro vídeo, do capítulo 11 de Juízes em diante. De capítulo 11 para frente. É isso aí, pessoal. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.